Glória a Deus. Irmãos, estamos aqui para mais um culto de celebrarmos ao nosso Senhor Jesus. E como de costume, Ele nunca nos deixa voltar da mesma forma que nós entramos. E eu não tenho dúvida de que hoje haverá algo curativo da parte de Deus. Algo que Ele deseja fazer em nós. Porque o que a palavra de Deus nos inspira hoje nessa manhã é que nós, seres humanos, nós somos muito tendenciosos a nos blindar diante de situações na vida que abrem feridas em nós, certo? É uma medida até protetiva, porque a gente fica com o pé atrás em certas situações que já nos feriram, e tem certas feridas que são muito grandes, tem certas feridas que são rupturas que demoram para fechar, algumas ainda não estão fechadas, e em muitas situações faz bem, porque prudência, ela faz bem para a gente. O homem prudente, ele é um homem sábio, mas o que Deus quer focar nessa manhã, é que Ele quer trabalhar em feridas, que não só no corpo, mas em feridas na alma, porque existem feridas, queridos, que paralisam a movimentação da vida, paralisa sonhos, paralisa projetos. Tem pessoas que não fazem mais projetos novos, porque se decepcionaram e que ainda estão com feridas abertas, e que todas as vezes que vem uma oportunidade, é como se fosse um beliscão na ferida. Tem outras pessoas que não conseguem se abrir para um sentimento de amar de novo, porque houve uma decepção muito grande no primeiro relacionamento, e a alma dela se fecha para a oportunidade de amar e ser amado. E o tema dessa mensagem é que em feridas, elas não podem nos fazer parar. Sabe, porque muitas vezes a ferida, ela já foi curada, mas a gente, na nossa mente, a gente utiliza a dor do passado como desculpa para ficar paralisado. Amém, queridos? E vamos buscar o que Deus quer nos falar nessa manhã. Feridas, elas não podem nos fazer parar. Eu convido os irmãos a abrir a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 16, a partir do versículo 16. Para vocês não dizerem que eu estava buscando manipular, eu usei tudo 16. 16. O pastor está querendo, está tudo 16, 16. Amém? E é sobre a cura de uma jovem adivinhadora. E diz assim: aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-lo com varas. Vamos dar uma paradinha aí, queridos.
Vamos rever essa situação. Esses homens, eles estavam, como bem lemos, estavam indo orar e buscar a Deus. Eles estavam se dirigindo a um percurso onde se destinava para eles entrarem ali em oração e buscarem a Deus. E no momento do percurso se levantou uma mulher endemoniada, e aquela mulher seguia os passos dele e todo o tempo expondo a vida deles, expondo quem eles eram, o propósito da vida deles, mas não era para o sentido de honrá-los, não era para o sentido de ali reverenciá-los como homens de Deus, mas para expô-los, para levantar uma situação para que eles ficassem constrangidos ou até mesmo em situações de risco de serem tomados de uma agressão por conta de quem eles eram, o propósito do que eles estavam fazendo, em um local onde ninguém dava credibilidade ao cristianismo. E como bem lemos, isso perdurou, como foi dito, por muitos dias, por alguns dias, se repetia essa ação dela. Imagina todo dia o mesmo percurso, e quando eles passavam e ela via, levantava e começava, está aqui, esse é Paulo, esse é Silas, esses dois são cristãos, esses dois estão indo ali buscar um homem que foi assassinado e que se chama Cristo, e começava isso todos os dias, até o momento que Paulo, a Bíblia diz, o termo indignado com essa situação de invasão à sua privacidade, ele olhou, porque crente não faz mal, crente só faz o bem, e lançou uma palavra de bênção, e disse, demônio, retira-se dessa mulher, em nome de Jesus. E o homem nem tinha autoridade, não precisou nem orar, nem 2, nem 10, nem 50, eu mesmo fui expulsar um demônio ali, demorou, mas demorou, quase que eu digo, rapaz, não tenho moral não, mas o bicho rei saiu. E o homem deu só uma palavra e o demônio foi expulso. Só que, queridos, o que é que a gente aprende com isso? Por muitas vezes eu e você, a gente está na nossa busca contínua por Deus. Estejam preparados, porque muitas vezes nós seremos perseguidos. Nós seremos perseguidos, não que a gente esteja fazendo mal a ninguém, mas porque fazer o certo incomoda a muita gente que está sentada no erro. Fazer o que é certo incomoda muita gente que decidiu sentar na cadeira do erro, sabe? E quando uma pessoa se destaca para fazer o certo, ao invés de ser inspiração, para muitas vezes é vergonha. Por quê? Porque expõe. Então é melhor eu expor ele do que ele me expor. E aconteceu que Paulo e Silas estavam sendo expostos. E deixa eu te falar, quando você busca a Deus, e tudo que nos fazemos, que nos leva em direção a Deus, incomoda, quer você creia ou não, um quartel-general de Satanás chamado inferno. Incomoda o inferno. Por quê? Porque são pessoas que estão adorando um Deus que eles odeiam. Por quê? Porque nós estamos comprometidos com Deus. Aqueles dois homens estavam comprometidos com Deus. Deixa eu te falar. Corremos o risco? Corremos, tá? Corremos o risco sim. Pastor, a vida deles foram expostas. Nós que adoramos a Deus, corremos o risco da nossa vida estar exposta? Corremos. Corremos o risco da nossa casa ser exposta? Corremos. Sabe? Porque quando Jesus Cristo ele era anunciado, muitas vezes ele era anunciado assim: Jesus, filho de Davi.
A ascendência de Jesus estava comprometida com Jesus. Deixa eu te falar, querido, independente de você, da busca ser individual, você que é casado, você está comprometido com a sua esposa, e você, esposa, você está comprometido com o seu marido, o filho está comprometido com o seu pai, os pais estão comprometidos com os filhos. Sabe por quê? Porque quando nós estamos em Cristo, a nossa casa, corre o risco de ser exposta. E trazendo para a casa de Deus, nós também estamos comprometidos uns com os outros. Porque não é mais o Júnior, é a nova criação. Não é mais o Fernando, é o Fernando da nova criação. Não é mais o Alexandre, é o Alexandre da nova criação. Gente, a gente está tão comprometido um com o outro que a gente nem imagina. A nossa casa, ela pode ser exposta por mim ou por vocês. Então nós precisamos estar muito atentos, porque o inimigo, mas antes ele nos envergonhar do que ele ser envergonhado. Então nós precisamos entender que muitas vezes, situações como essas, que nós não temos uma vida muito comprometida com Deus, podem abrir feridas em nós. E muitas vezes essas feridas expostas nos fazem sair da casa de Deus e nunca mais voltar. Pela vergonha de estarmos comprometidos uns com os outros. Vocês estão pegando a importância da mensagem? Quanto mais a igreja cresce, quanto mais você cresce no reino de Deus, mais você está comprometido. Quanto mais a igreja cresce em Fortaleza, mais ela vai estar comprometida. A nova criação está crescendo para a glória de Deus. Mais ela está comprometida com Deus. E quanto mais ela está comprometida com Deus, mais ela está exposta. Mas ela está dando a cara dela. Então nós precisamos estar muito unidos. Entenda, sabe por quê? Porque o inimigo, ele vai buscar dia após dia, querer nos envergonhar. Querer mostrar que a posição dele que está errada, está sendo incomodada por nós estarmos fazendo certo. Nós, como servos de Deus, nós precisamos entender que Paulo e Silas, ele levantou uma ira muito grande ao dono, ao proprietário daquela mulher, porque aquele homem obtinha lucro. E quando Paulo fez um bem àquela mulher e tirou aquela escravidão e libertou aquela mulher, se levantou uma ira muito grande de quem obtinha vantagens com a escravidão dela. E eles foram expostos. E o que é que eu aprendo com isso? Que eu e você, nós não fomos levantados por Deus para dar lucro ao inferno, mas para dar prejuízo ao inferno. Olhe para o irmão que está do seu lado e diz assim: você foi levantado para dar prejuízo ao inferno. Amém, igreja? Ô igreja inteligente, pega logo. Queridos, Paulo e Silas deixaram ali um rombo no inferno. Eles abençoaram aquela vida, eles libertaram aquela vida. Causou um ódio tão grande. Mas quando nós damos prejuízos ao inferno, automaticamente nós estamos dando lucro no céu. Pastor, o que é lucro no céu? Lucro no céu é dinheiro? Lá no céu não existe dinheiro. Esse foi um papel criado pelo homem para ser um meio de troca, de sobrevivência. E o que é que acontece? Deus, ele não precisa de dinheiro no céu. Ele te utiliza o dinheiro na terra como um meio
para aquilo que é riqueza para ele no céu. No céu não é o dinheiro que é riqueza. No céu, a riqueza do reino de Deus são vidas. São vidas. Se você quiser, qual é a riqueza? Com que é que Deus se importa? Com vidas. Com vidas. Tudo que tiver vida, Deus tem interesse. Por quê? Porque Ele visa lucro para o reino dele. Dinheiro não é a riqueza, mas é um meio para alcançar vida e abençoá-la. Então, se o dinheiro que você ganha não tiver sentido para vidas, o seu dinheiro ainda está sem propósito para Deus. Por quê? Porque para fazer sentido para Deus, tem que abençoar vidas. Qualquer coisa para amaldiçoar vidas e trazer prejuízo a vidas, você está dando lucro para o inferno. E o objetivo de quem foi levantado é para dar prejuízo no inferno e lucro no céu. Amém? Por conta disso, eles foram muito açoitados. Queridos, eles além de serem expostos, além deles serem acusados, eles foram muito açoitados. E os açoites que eles receberam foram açoites romanos, os mesmos açoites que Jesus Cristo levou. E nós precisamos entender que Jesus Cristo disse: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Nós não podemos achar que a obra de Cristo, por mais que o preço já tenha pago, que a gente não venha trilhar os caminhos que Ele trilhou, e algumas situações que possam nos causar feridas, não venham ser realidade na vida do cristão. Essa história de conto de fadas, que o cristão vai ficar com a sandália Raider nos pés, agora é a havaiana, colocar o pijama e dizer: e eu vou esperar pela graça, porque pela graça vai cair tudo o que eu preciso, e eu não vou sentir mais sofrimento. Meu irmão, acorda para a vida, o descanso eterno é no céu. Deus prometeu salvação. Eles foram muito açoitados, meu amigo. Foi peia. E no mesmo dia, além deles serem expostos, além de eles serem humilhados, eles foram colocados em cárceres profundos de Roma. E eles foram algemados e encarcerados no mesmo dia. A Bíblia diz em Mateus, Senhor Jesus que disse, Mateus 5,10, o que é que diz aí em Mateus 5,10? Sermão do Monte. Lá nas bem-aventuranças, vocês vão em 2020 conhecer em loco, que o Alexandre Fermanian vai estar lá mostrando para vocês. Aqui é onde o sermão, foi o monte onde Jesus Cristo fez o monte, o sermão das bem-aventuranças. Não, Alexandre, 2020, procurar ele, que quem nessa palavra procurar ele, quiser fechar o pacote, ele vai fazer um preço especial. Te vira, Alexandre. E diz assim: bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Se o reino dos céus é dele, e nós pertencemos a esse reino, pelo menos eu pertenço. Quem pertence, dá glória a Deus. Jesus diz assim: bem-aventurados os perseguidos. É sinal que vai ter perseguição para mim e para você, e que corremos os riscos de ter feridas nessa caminhada, e nossas feridas serem feitas e abertas com açoites grandes e que dói. Amém, querido? Por causa dessa justiça nós somos perseguidos. E Paulo e Silas estavam na prisão. E agora eu quero dizer que é nessa hora que nós precisamos entender que mesmo assim, a postura do cristão faz toda a diferença. Porque a gente pode entender que nessa hora, Jesus Cristo diz assim: tá bom,
meu filho está ferido, meu filho levou muito açoite. Meu filho, tá bom, encerra a carreira, você já levou pancada, tá bom, você agora merece almoçar todo dia no Girafas, propaganda aqui, e descansar. Só que feridas não é desculpa para parar. Feridas não podem ser desculpa para parar a nossa caminhada. Um homem profeta chamado Elias, um homem que fez muita coisa para Deus, um homem que com toda a autoridade que ele tinha, ele conseguiu derrubar 300 bruxos, profetas de Baal. Ali era profeta, só o nome bonito, eram tudo bruxo, e ele conseguia brincar com os profetas. Diz: faz aí a tua magiazinha, velho. Aí eles faziam a magiazinha, disse: agora é a minha. Deus, pá, até fogo do céu Elias pediu e o fogo desceu. Era um homem que tinha muita experiência com Deus, muita autoridade. Mas chegou um tempo, querido, que uma ferida chamada medo abriu na alma dele, que ele teve um medo de uma mulher chamada Jezabel, e foi se esconder numa caverna. E esse medo fez ele sentir vontade de parar tudo e morrer, entregando o chamado de profeta como encerrado diante de Deus. Deixa eu te dizer para você, se você foi levantado por Deus para essa terra, para uma missão, para um propósito, não é você que diz que é o fim. Quem diz o fim, quem diz é Deus. Não porque eu vou parar porque eu estou com uma feridinha que o pastor Ivan fez em mim. Ele fez uns sinais lá, eu acho que ele estava falando de mim. Eu pedi revelação, ele fazia, apontava para mim e fazia assim, ele estava falando de mim. Abriu uma ferida, não vou mais servir. E decidiu parar. E nessa hora, querido, eu vejo o respaldo de Deus, de dizer assim: quem diz que ferida é para parar? E ele diz assim, quando diz em 1 Reis, capítulo 19, do 9 ao 16, depois a gente volta para Atos, tá? Para a gente fechar a pregação. Eu acho interessante porque muitas vezes a gente busca, enquanto vocês acham 1 Reis 19, do 9 ao 6, a gente busca merecimento. E quanto mais a gente busca merecimento, menos a gente alcança ele diante de Deus. Porque Deus não nos atende por merecimento. Ele nos abençoa pelo princípio da semeadura. Mas toda vez que a gente reivindica merecimento, nasce dentro de nós algo chamado orgulho. E quando começa a nascer algo chamado orgulho, é sinal que está chegando aí um abismo para você cair. E Deus nos protege, não nos dando aquilo que a gente acha que merece. Não é porque Ele é ruim, é porque Ele sabe que está nascendo orgulho dentro de nós. E toda vez que a gente alimenta o orgulho, mais distante de Deus a gente fica. E diz assim, 1 Reis 19, do 9 ao 16, Elias, e diz assim: ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que veio uma palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus do exército, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. E disse-lhe Deus: sai, põe-te neste monte perante o Senhor. E a Bíblia diz que eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava nos ventos. Depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto.
Depois o Senhor não estava no fogo, e depois do fogo um cício tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto, e saindo, pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido um extremo zeloso pelo Senhor, Deus, a tua aliança, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: vai e volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá tu unge Azael, rei sobre a Síria, e Jeú, filho de Ninsi, ungirás, rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Presta atenção, igreja. Ele colocando o merecimento diante de Deus: olha, eu tenho sido zeloso para com o Senhor, eu tenho feito isso, eu tenho feito aquilo, mas só que o seguinte, estão matando tudo que é profeta, e só sobrou eu, e eu vim me esconder na caverna, porque eu estou com medo de tirar minha vida. A ferida abriu dentro de mim, chamada medo, meu Deus, e eu não quero mais fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer. E o que ele disse era legítimo, sim ou não? Ele estava correndo risco, sim ou não? Mas qual foi a resposta de Deus? Sai e volta para o teu caminho, porque tu tem ainda coisa para fazer para mim. Não é você parando que as tuas feridas vão ser curadas, mas é no caminho que eu vou curando elas. Ei, falaba xerecalamaná. Quantas pessoas estão parando por conta de feridas e não sabem que o processo de cura não é na parada, é no caminho. É no caminho. E naquele momento Deus revelou a Elias: olha, Elias, tu ainda tem que fazer coisas para mim. E outra, tu tem que levantar um profeta no teu lugar, porque um líder que é líder, ele não encerra uma jornada sem deixar outro para fazer melhor do que ele. Elias simplesmente queria deixar, não levantou profeta, parar, deixa aí agora Deus, como é? Pode sair da caverna, meu filho. Saia da caverna, porque feridas não pode te fazer parar. Você vai fazer aquilo que eu te dei fôlego de vida para fazer, e eu vou te manter de pé, e ninguém vai tocar em você, até você fazer tudo aquilo que eu te designei para você fazer. E essa Jezabel não encostou um dedo em Elias, sabe? Porque quando Deus te chama, embora abram feridas, Ele se responsabiliza por mim, por você, querido. Não, embora as feridas faz parte do caminho, mas o processo de cura também está no caminhar com Deus. Não é parando que a cura vem. No reino de Deus é caminhando, é se relacionando, é vendo as experiências sobrenaturais de Deus, que nós vamos vendo que Deus é Deus e que o bálsamo dele cura mais do que qualquer beijinho e abraço de homem. Voltando para o livro de Atos, para a gente encerrar. A Bíblia fala que eles foram levados para o cárcere interior. Isso Paulo e Silas, em Atos 16, do 27 ao 34, agora para a parte final. Eles foram levados ao cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Mas por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão, o que é que eles faziam? Escutavam. E quanto mais eles cantavam, e quanto mais eles oravam, mais os companheiros de prisão escutavam. E a Bíblia diz no versículo 26, de repente sobreveio
tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia se suicidar, e supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos estamos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-o para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? E responderam: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus, e todos da sua casa. Agora vejam só, querido, naquela mesma hora de noite, cuidando deles, lavou-se os vergões dos açoites. E a seguir ele foi batizado, e todos os seus. Então, levando-o para a sua própria casa, lhe expôs a mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Aqueles homens estavam cheios de feridas. Aqueles homens, no mesmo dia, eles foram presos em cárceres profundos, com feridas abertas pelos açoites romanos. Nessa hora, aos olhos humanos, a gente imagina, nessa hora, eles eram para ter recebido os cuidados, eles eram para ter recebido, pelo menos, cadê os direitos humanos? Cadê os direitos humanos? Estão tudo ensanguentado com os chicotes romanos, não vai ter ninguém para cuidar. As feridas todas expostas. À meia-noite, eles cantavam e oravam a Deus. Feridas não pode fechar a tua boca. Você está ferido nessa manhã. Deus espera que você abra a sua boca e louve e adore a Ele. Não é você gemendo de dor, mas é adorando ao Senhor que Deus vai curar a tua dor. Eles começavam a orar e começavam a cantar. E aquela oração, querido, que eu não sei como é que pode você ter canção e orar com tanta chibatada nos lombos. Mas a oração e a canção deles eram tão bonitas e sinceras que impactaram os companheiros da prisão. E deixa eu te falar, meu irmão, mesmo você na dor, mesmo você padecendo, você sendo ungido de Deus, o seu louvor, a sua adoração irá impactar pessoas que estão do teu lado, e muitas pessoas se converterão ao Senhor, porque eles não conseguem entender como é que pode um homem e uma mulher sofrida e sofrida ainda tem fôlego e alegria para louvar o Senhor. Fique de pé. Feridas não podem te fazer parar. Feridas não é desculpa para você parar. Quando eles cantavam e quando eles oravam, Deus olhou e disse: esses aí atraíram a minha atenção. E veio um terremoto, e esse terremoto sobrenatural quebrou as algemas, abriu as portas. Sabe o que é que aconteceu, querido? O carcereiro e a família dele foi salvo. Às vezes você não está entendendo por que tantas feridas estão sendo abertas, por que é tanta chibatada nos lombos. Mas é porque tem um carcereiro logo adiante que Deus quer que você alcance a vida dele. E para isso você tem que passar pelo processo e ser exposto
a situações que levam chibatadas, que dói. Mas quando esse carcereiro for salvo, a Bíblia diz que o pessoal da casa do carcereiro começou a cuidar das feridas deles. Nós que servimos a Deus, nós levamos muitas chibatadas, mas nós continuamos a amar, nós continuamos a cuidar, nós continuamos a acreditar que o propósito de Deus sempre será maior e mais importante de qualquer dor de ferida aberta. E o bom é que nesse caminho, sempre Deus levanta pessoas que entendem o que é gratidão, o que é uma pessoa que apresenta Jesus para ela e que entende o processo da salvação, e essas pessoas chegam e dizem assim: eu quero cuidar das tuas feridas. Deus vai levantar, querido. Não pare, não paralise, porque Deus vai levantar pessoas nesse caminho que vai passar um bálsamo de amor nas tuas feridas, e vai gerar cura, e vai te dar motivo para dizer: valeu a pena, valeu a pena. Embora que alguns dê as costas, sempre Deus levanta, poucos, não muitos, mas esses poucos você diz assim: valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena. E eu nem sinto mais dor. Por quê? Porque só em ver essas vidas valeu a pena. A riqueza para Deus são vidas. Paulo e Silas precisaram levar chicotadas, mas porque existia um tesouro que Deus queria que eles alcançassem. Era uma família inteira que estava num cárcere escondido e esquecido. Aquele homem passava o dia esquecido igual os presos, mas Deus colocou os olhos de misericórdia no carcereiro. Tem muita gente esquecida, querido, que Deus vai usar você como propósito para a vida deles. Eu queria que nesse momento você fechasse os seus olhos. O Ministério de Louvor vai adorar o Senhor, e você começasse a apresentar suas feridas para Deus agora. Dizer: Senhor, essas feridas está doendo. Aliás, eu penso que está doendo. Talvez já tenha até sido curadas, mas eu ainda sinto a dor. E apresente as suas feridas para Deus nessa manhã. Hoje Deus quer curar, sarar, restaurar e te fazer continuar andando. Em seu amor rasgou o véu, o inferno ele silenciou. O céu está rugindo com tamanha glória, pois ressuscitaste vive está. Não tem rival, não tem igual, hoje pra sempre reinará, pois teu é o reino, teu é o poder, acima de tudo
fazer uma oração. Olha, Paulo e Silas, eles foram expostos. Para quem está em Cristo, meu amigo, mais vale é você saber que Deus está em você. Se você hoje, ou alguém aqui, está com feridas expostas, que te fizeram parar, e que te fizeram ter sentimento de desistir de servir a Deus, desistir de amar de novo, desistir de sonhar de novo, desistir de projetar de novo. O Senhor está te chamando para vir aqui, para nós fazermos uma oração espiritual, curativa na sua alma que está paralisando a sua carne. Eu te chamo para vir aqui na frente em nome de Jesus. Não tenha vergonha de se prostrar diante de Deus. Eu e os pastores, nós queremos orar por você agora. Quem nessa manhã reconhece que precisa de cura na alma, de cura que está te fazendo parar, vem aqui para frente em nome de Jesus. Se prostra ao altar de Deus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Eu queria os pastores ministrando aqui nelas. Cadê os pastores da casa, as pastoras? Feridas que têm paralisado as tuas pernas, a tua vontade de amar de novo, de cuidar de novo. Você que está aí na internet, tua casa, ela foi machucada, mas essas feridas não podem te fazer parar. Deus, Ele quer te usar, meu irmão, minha irmã. Tem coisa para você fazer. É Ele quem vai curar as feridas. Pai, em nome de Jesus, aqui estão pessoas que têm sentido dores, Pai, na alma, sentido dores, Paizinho, meu Deus, sem força, sem ânimo. Em nome de Jesus, hoje a cura veio. Hoje a cura vem sobre ti. Hoje a cura vem sobre ti. Desânimo, a dor seja curada em nome de Jesus. Que essas feridas sejam curadas. Nunca mais sinta dor. Nunca mais sinta dor. Que não venham impedir aquilo que Deus quer fazer na tua vida. Deus sempre levantará pessoas que te farão sorrir, para substituir aquelas que te fizeram chorar. Toda dor na alma, de frustração, de machucados, de decepções, seja agora curado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Todo trauma, todo machucado, toda agressão, toda vergonha, seja agora trocada pelo amor de Cristo. Pelo amor de Cristo. Tire todo trauma, toda dor, que até dormindo sonha com as dores. Que seja curada para a glória do Senhor. Toda cura de toda dor, de todo sofrimento, de tudo aquilo que tem tirado a força nas pernas de andar na velocidade que ela andava da vida, seja agora curada. Que ela volte a viver com a alegria que ela tinha, que foi roubada. Em nome de Jesus, que seja devolvida a alegria que foi roubada.
O Senhor hoje te trouxe para devolver a alegria que você tinha e que foi roubada. Não acuse, não se vingue, apenas receba o amor de Cristo na sua vida. Receba o amor de Cristo, continue ajudando, continue sendo essa pessoa que dá motivo a ela de até mesmo de prosseguir. Meu irmão, que toda cura, que toda enfermidade na sua alma, que seja agora curada pelo amor de Deus na sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você crê que Deus operou, que o médico do médico curou toda a ferida, começa a dizer que o nome dele é poderoso. Poderoso o teu nome é. Aleluia. Venceu a morte, rasgou o véu, o inferno ele silenciou. O céu está rugindo com tamanha glória, pois ressuscitaste, vivo está. Não tem igual, não tem igual. Hoje pra sempre reinará. Pois teu é o reino, teu é o poder, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é, seu nome Jesus. Ei, querido, minha última oração por você é: você que imagine se Jesus, as feridas que foram abertas nele, se ele tivesse parado, como nós estaríamos? Imagine se ele tivesse parado pelas feridas causadas nele. Ainda bem que ele não parou, ainda bem que ele não desistiu. Você que parou de caminhar com Jesus por proteção, porque recebeu machucados, você que se distanciou de Deus, mas está hoje aqui nessa casa. O Senhor hoje quer quebrar esse muro e quer te trazer de volta para o mesmo nível de velocidade, de relacionamento que você tinha com Ele. Se você hoje está afastado de Deus, da igreja, e quer hoje uma oração de quebra de muros, de quebra de distanciamento, levanta a tua mão que eu quero orar por você. Quem hoje? Deus abençoe meu irmão, Deus abençoe minha irmã. Deus fala, Deus te abençoe minha irmã, vem aqui para frente, vem aqui para frente. Deus é fiel demais, Deus é fiel demais. Você que está distante dos caminhos do Senhor, meu irmão, vem para cá ser curado. Você que estava em Cristo, vem para cá ser curado. Glória a Deus. Glória a Deus. Se você nessa noite, Deus falou contigo e você quer abrir a porta do teu coração para Ele e dizer assim: eu quero seguir a Cristo, eu quero ter Ele como Senhor e Salvador. Tem alguém aqui? Levanta a mão que eu quero orar por você. Glória a Deus pela sua vida, meu irmão. Vem pra cá, minha irmã. Glória a Deus pela sua vida. Quem pode aplaudir o Senhor? Oh, aleluia! Isso aqui é que é riqueza pro reino de Deus. São
são vidas, isso aqui é riqueza. Foi para isso que Deus fez essa mensagem. Foi para isso que Deus preparou essa mensagem. Nem que eu fosse ao mais profundo abismo para pregar essa mensagem para vocês. Hoje ela tinha que ser pregada. Hoje ela tinha que ser pregada. Deus ama muito vocês. Muito vocês. A Bíblia diz que o coração se crê e com a boca se confessa para a salvação. Enquanto vocês estiverem fazendo essa oração, o Senhor vai estar fazendo curas. Cura na sua alma, perdoando e sendo perdoado. Diga assim: Senhor Jesus, nessa manhã eu te peço perdão por tudo aquilo que fiz, que machucou, que feriu o teu Espírito Santo. Eu entrego a minha vida em tuas mãos. Faz morada em mim. Perdoa os meus pecados e me faz perdoar aqueles que me ofenderam. A partir de hoje eu vou viver uma nova vida em Cristo Jesus. Agora a igreja toda vai orar por vocês. Pai, aqui está essa vida. Eu te peço cura, cura, salva, restaura e fortalece. 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 Que Jesus abençoe vocês. Quem pode aplaudir o Senhor? O inimigo queria, colocando a algema em vocês, fazerem vocês pararem. Mas tem pessoas lá na frente que precisam de vocês. Vocês não podem parar. Feridas não podem parar a caminhada. Tem carcereiro lá na frente que precisa de vocês. Essas pessoas de bata vermelha têm algo como lembrança do dia de hoje. Eu queria pedir que vocês seguissem essas pessoas de vermelho, que ela vai entregar uma Bíblia de presente e anotar os pedidos de oração. Enfim, se sintam à vontade para seguir essas pessoas. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu queria, antes de encerrar, não é protocolo da igreja. Não é protocolo da igreja. Sou eu, porque tem uma família que está chegando agora. Essa família eu tive a honra de pastorear durante alguns anos. E essa família pediu a cobertura espiritual, dizendo que hoje está entrando na nova criação. Eu queria chamar aqui o Wanderson e a Shirley. Se você hoje está congregando na nova criação e quiser receber uma oração de cobertura espiritual, a partir de agora, vem aqui para frente que a gente quer orar por você. O Wanderson e a Shirley, nós tivemos, eu e a Urânia, pra cá, Urânia, nós pastoreamos eles durante alguns anos. Eles são líderes, estavam fazendo a obra, pregam nas ruas, nas praças. Essa aqui vai buscar a ovelha perdida. São pessoas maravilhosas e Deus permitiu que eles caminhassem aqui conosco. Eu queria, como igreja, a gente orasse e abençoasse a vida deles agora, porque a partir de agora eles são nossos irmãos da mesma comunidade. Pai, nós recebemos a família do Wanderson, da Shirley e do Vitor, que hoje pedem a cobertura espiritual da igreja. Nós, como igreja, nós acolhemos eles, nós abençoamos eles e te pedimos que nessa casa ele venha florescer, que eles venham fazer o teu ídolo, que eles venham frutificar e que o Senhor façam eles prosperarem e alcançarem sonhos que eles têm buscado diante de ti. Nós nos alegramos com a chegada deles, Pai, e que com a tua permissão eles não precisem nunca mais procurarem outra igreja, senão a nova criação. Deus abençoe.
Muito obrigado, meu irmão. Se sinta na casa. Depois vocês deem um abraço nele de boas-vindas. Cadê a pastora Rejane? Pastora Rejane já foi. Então, querido, que Deus abençoe vocês. Que a graça do nosso Senhor e as consolações do Espírito Santo esteja contigo, com a tua casa, até a volta de Jesus. Deus abençoe. Excelente semana. Paz do Senhor.